Muito bem, é um prazer muito grande. Eu estou aqui com a nossa vice-prefeita, Dona Rita Mara Araújo. E, gente, a Dona Rita, ela realmente é uma mulher de palavra. Ela falou para mim que queria, não é, com muita gentileza, me ceder essa entrevista. Não está tão boazinha na saudinha e coisinhas rotineiras aí, não é? Daí ela falou: Bereg, faz um favor então, já que estou tão bem, pelo menos coloca a câmera um pouquinho distante, né? Então, só comentando, porque os nossos seguidores, eles percebem tudo, né? Então, a senhora sempre tão querida. Entrevista importante, especial para nós, porque ouviremos a disponibilidade, se o Dr. Márcio tiver, ouviremos também o Dr. Márcio, e geralmente eu não faço próximo, não é? No final do ano, uma entrevista com os vice-prefeitos. Então, que prazer é falar com a senhora. Com um detalhe: temas abertos, temas livres, onde eu tenho toda a tranquilidade. A senhora teve com o Oberecando, com esse rapaz que eu falo, toda a compreensão em momentos que às vezes o Oberec precisou comentar coisas, seja no Face, seja tadinha nos áudios do WhatsApp. A senhora sempre tão inteligente, coração de mãe, de falar assim: prefiro não responder ao Oberec, mas entendo, né? Então, é muito bom falar com a Dona Rita, vice-prefeita, mulher, mãe e esposa do nosso sempre Dr. Eros, né? Do meu sempre prefeito, Dr. Eros, né? Dr. Eros. Bom dia, mãe. Bom dia, Oberec. Muito obrigada pela deferência. Eu peço desculpas de não estar ainda tão bem recuperada. Está dando uma virose meio complicada aí. E fiquei alguns dias de molho, retornei ontem ao trabalho. E como nós tínhamos combinado essa data, eu sei que teu calendário, a tua agenda está bem apertada. A nossa final de ano, a gente não dá conta, começam a se sobrepor compromissos, né? Então, vamos cumprir aquilo que combinamos, né? Então, um bom dia a todos os teus ouvintes, todos os que te acompanham, teus seguidores. Me sinto muito bem acolhida por você, pelo teu site, né? E que a gente possa de alguma forma contribuir. E quando você fala de questões de respeitar opiniões, eu acho que isso a maturidade nos dá, né, Oberec? Porque a gente vai vivendo uma vida e sabendo que a vida ela é muito múltipla, ela é muito diferente. Nós vivemos num país democrático, mas ao mesmo tempo que vive situações muito à flor da pele e que a gente tem que respeitar, e nós, agentes públicos, temos que ter a serenidade e a sabedoria de compreender que tipo de opinião nos chegar, né? Seja ela até inclusive uma crítica, né, ao nosso trabalho, ao trabalho da nossa administração, mas que também, se a gente puder ter direito à resposta, melhor ainda, né? Então, eu sempre estou disponível aos meios de comunicação, né, para dividir, para compartilhar com vocês as nossas ações, para se desculpar se for necessário, e estamos aí para isso. Eu acho que a hora que você coloca teu nome com uma apreciação, quando você tem um cargo eletivo, tua vida, uma parte dela, claro que a gente tem uma outra parte que é privada, mas uma parte da tua vida, ela é pública. Com certeza. Dona Rita, só lembrando, eu estou entrevistando a senhora aqui como na qualidade de vice-prefeita. Mas, Telemaco Borba toda sabe que de repente pode ser ventilado o seu nome para algo futuro. Eu quero avisar que o Tarek, Thiago Chamorro, foram convidados durante este ano para entrevista com o site americano. Caso venham a postular algum cargo, coisa parecida, uma brincadeira muito querida com essas duas pessoas aí, são amigos meus. Não reclamem, o espaço foi aberto, não deu certo a entrevista, a agenda de vocês estava disponível. Certo. Aqui está a Dona Rita, o que para mim é um prazer. Muito obrigado por deixar que eu fizesse essa colocação. Não, pois não. A gente não entra nessas questões porque tem questões eleitorais muito rígidas, né? Sim. Então, hoje em dia, eu estou nesse cargo, primeiramente pela vontade de Deus e segundo pela decisão da população, e eu tenho um mandato que finaliza
em dezembro de 2024. E quero poder estar trabalhando para a nossa população da melhor forma possível. O futuro a Deus pertence, né? Então, deixaremos essas questões à parte, né? Obrigado por essa. E eu acho assim, você é um jornalista da cidade de Telemocó e toda a região, e por você passam N situações, pessoas diferentes, pessoas que postulam alguma coisa. Você tem que estar aberto a tudo isso. Com certeza. Dona Rita, quero saber da senhora a primeira experiência como a primeira-dama do município, por 2 gestões, e aí veio aí um período, né, da gestão do Gibson, né? Uma coisa interessante, passou-se o mandato, passou-se o cargo do oponente político, mas ele foi um representante da cidade que a senhora gosta, da cidade que a senhora ama. Estou falando no caso do Gibson. Não é? Este intervalo foi ocupado, não é, democraticamente pelo Gibson. Sim. E aí, primeira-dama por 2 gestões, veio o nosso prefeito Gibson, na época, o nosso ex-prefeito Gibson, e a senhora como vice-prefeita. Gostaria que a senhora fizesse um relato, né, no segundo caso, ainda em andamento. Como foi para a senhora esses 2 momentos? Assim, Elberec, eu sou profissão farmacêutica, farmacêutica bioquímica. Na minha época, nós fazíamos os anos do curso de farmácia e fazíamos os anos separados do curso de bioquímica. Será que isso é a mesma condição do Amatus também? Não sei como que é a atualidade agora isso. Tá. Mas eu tive 2 momentos. Então, meu diploma é farmacêutica bioquímica. Então, tanto eu poderia trabalhar na área de farmácia, como trabalhei, como na área de análises clínicas, que também trabalhei. Olha que né? legal. E eu tinha uma vida ligada à área de saúde, juntamente com meu marido, médico. Depois nós 2 fomos fazer juntos uma especialidade na área de homeopatia. Eu fiz prova de título, que é uma coisa extremamente difícil. No Brasil somente são 15 vagas para o Brasil todo por ano. Prestei uma prova assim, que é muito bom quando a gente vence a si mesmo, não é os outros. Né? Estudei muito sozinha aqui e não pensava, nós estávamos exatamente nessa época quando meu marido se candidatou, era uma época que a homeopatia estava assim muito atuante. Então eu tinha farmácia alopática e homeopática, né, fazia a manipulação dessas medicações, e a gente tinha um ritmo de trabalho muito junto, muito parceiro, ele atendendo no seu consultório como médico do trabalho, como médico homeopata, e eu na farmácia nessa função. Que farmácia que era? Farmácia Guartelá. Era uma farmácia pequenininha na frente do antigo SUS, ali próximo ao Correio. Né? Ali eu acho que eu fiquei 15 anos, se eu não me engano. E gosto muito da minha profissão. Me aposentei esse ano dela, né, por tempo de contribuição, pedi baixa da carteira do Conselho Regional de Farmácia. Todos esses anos que eu estive na vida pública, eu nunca me desliguei do meu vínculo, da minha profissão. Sempre que me perguntava, qual é a sua profissão? Farmacêutica. Qual é a sua função? Estou no cargo de secretária de Assistência Social, estou no cargo hoje, de forma eletiva, no cargo de vice-prefeito. Porque tudo é muito passageiro, não é? E lá atrás eu tive a oportunidade, quando meu marido eleito me pediu que eu viesse ajudá-lo, fechei minha farmácia, inclusive vendi ela separada, o mobiliário de uma forma, o estoque de alopatia de outra, o estoque de homeopatia para outra pessoa, e vim de corpo e alma para a área de assistência. Né? Fui para lá, você usou até o termo primeira-dama, eu refutava um pouco esse termo, porque as pessoas ligam primeira-dama a um cargo meio que social, ligam ele à questão de assistencialismo, e eu nunca gostei muito disso. Eu sempre gostei de defender políticas da área de assistência. Nunca usei a prerrogativa de ser a mulher do prefeito e ficar num balcão distribuindo cesta básica, vamos dizer assim, para fazer uma politicagem velada. Não. Eu trabalhava no órgão gestor junto com os técnicos, defendendo a política, aprendendo com eles e levando da forma mais séria possível. Eu acho que isso, o Berec me validou esses 8 anos de trabalho junto com a população e entendendo que a população em situação de vulnerabilidade ela merecia respeito, trabalho, dedicação e dignidade.
e não me prevalecendo do fato de ser a esposa do prefeito. E meu marido sempre dizia, você é uma dos meus melhores secretários. Que legal. E isso era muito bom, sabe? Eu levava assim, como muito profissional. Ele era o prefeito, eu era secretária de assistência e trabalhei para isso. E quando nós voltamos, eu voltei junto com o Dr. Márcio, a nossa composição foi em cima de tudo isso. Ele dizia assim, Rita, você tem uma história de um trabalho que deixou um nome respeitado na cidade, né? Então eu acredito que... E eu também tenho um olhar, um viés social bastante forte. E o Dr. Márcio trouxe algo que ele me ensinou, que eu não tinha nos meus 8 anos dos primeiros mandatos do meu marido. Que levar o lazer, o esporte, a população, que levar a inclusão social de tantas comunidades que hoje em dia tem complexos de lazer, com ali quadra de futebol, quadra de basquete, o parquinho, a academia da terceira idade, o centro comunitário reformado, isso também é política da área de assistência, entende como? Então, eu acho que essa mistura, quando nós fizemos lá atrás, né, primeiro um prefeito e uma vice-prefeita mulher, né, nós trouxemos olhares diferentes. O Dr. Márcio com uma história de vida muito bonita, né? E eu trazia também, eu sempre digo assim, se um dia eu entrei à vida pública, foi total responsabilidade do meu esposo. Um dia nós fechamos literalmente nossas empresas, completamente, não fui só eu que fechei a farmácia. O Eros fechou, ele tinha uma empresa de medicina do trabalho que ele prestava serviço. Em loco, no consultório, ele tinha uma Sprinter, que ele tinha um consultório móvel, que atendia Arapoti, Curiúva, Ventania, Tibagi. Naquela época ele era um dos primeiros médicos do trabalho que tinha esse trabalho móvel. Então nós tínhamos uma história, eu sempre dizia, independente do resultado eleitoral, segunda-feira nós estaremos trabalhando. Então eu acho que nós somos enxergados lá atrás como um casal que trabalhava e que prestava determinados serviços ao município. Meu marido foi presidente de Rotary Club, eu trabalhei muito com ele, tinha grandes parcerias com a PAI, com o Asilo São Vicente de Paulo, com outras entidades, nós fazemos vários eventos para arrecadar fundo para essas entidades. Eu te digo, Berek, que ninguém, ele brota do chão como um pé de alface. Com certeza. Você tem que ter uma história, né? Você tem que ter vivido muito próximo de pessoas. E na hora que a oportunidade te passou de você fazer o bem, você tem que fazer. Você abraçar, sabe? E fazer o teu melhor. Né? Esses dias eu li de um autor, não recordo quem, que você vem nessa vida para fazer o teu dever de casa. E eu concordo com isso. Né? E há aqueles que vêm mais a passeio, aqueles que vêm mais né? Eu não tive muito isso. Meu pai perdeu a visão quando eu tinha 15 anos de idade. Ele tinha diabetes, veio aquela foto que você comenta, foram um dos últimos momentos ainda de visão do meu pai. Neste momento a gente está colocando esta foto aqui. Aí a gente já pega, continua o gancho. Essa foto, né? Então, meu pai, eu sou do segundo casamento, ele era viúvo, casou com a minha mãe, eu sou a filha mais velha do segundo casamento. E ele queria muito uma filha do segundo casamento, porque a minha irmã no primeiro casamento, do meu pai, ela fugiu quando ela tinha 13 anos de idade, naquela época se fugia para casar, né? Fugiu e daí teve uma vida assim um pouco complicada, acabou se separando, foi para o segundo casamento. Então meu pai, quando casou com a minha mãe, ele sonhava muito em ter uma filha, para que dentro da cabeça dele pudesse realizar aquilo que ficou represado com a primeira filha, que ele entendeu que a minha irmã Maria Aparecida, a apelida era Suzy, ela não teve oportunidade de tudo isso. Então, é muito significativa aquela foto que eu coloquei, que é na noite do meu baile de debutante. Meu pai estava comigo, era um sonho que ele tinha, né, de poder dançar a valsa com a filha. Isso lá atrás era muito importante. E, Berek, quando eu recebi o meu álbum de fotos dessa noite, foi o último dia que meu pai enxergou. Ele recebeu o álbum, olhou na maior alegria, e no outro dia, por uma diabetes que ele tinha muitos anos, e ele não era uma pessoa tão idosa assim, ele ficou 5 anos sem enxergar, e meu pai faleceu com 67 anos. Então, naquela época, ele tinha 62 anos. E eu tinha uma ligação muito próxima dele.
E ele dizia muito, ele disse nos dias que antecederam a sua morte: minha filha, você me promete que você vai estar de mão dada comigo para não sentir medo. Ai, que gracinha. E foi no 25 de dezembro que meu pai nos deixou. Nossa. E realmente eu estava de mão dada com ele. Olha, né? Então, assim, eu creio num Deus de detalhes. Deus cuida da vida da gente no detalhe. Eu perdi meu pai muito nova, entre 19 para 20 anos. Em julho do ano próximo eu me formei. Senti muita falta por ele não estar na minha formatura, mas de alguma forma a presença dele era muito marcante. Depois eu continuei minha vida com a presença muito, muito forte, muito significativa e muito presente da minha mãe, que foi que eu perdi há 3 anos e meio atrás. Né? Seu pai, o senhor? Zenor Ribas de Paulo. Zenor Ribas de Paulo. Isso, trabalhou na Clabinha até se aposentar, a chefe da seção de escolha, tanto que eu sou nascida em harmonia, no Hospital Armasa. Né? Eu brinco que eu nasci com o nariz na chaminé da fábrica, né? E sou nata aqui de interior do Borba. Depois, quando meu pai se aposentou, nós viemos morar ali no BNH, casa que eu moro até hoje. Que legal. Ali eu tinha 7 anos de idade. Então, meu pai era 20 anos mais velho que a minha mãe. Olha. Por isso, essa diferença de idade grande, né? O nome da sua mãe? Terezinha Alice Teixeira de Paulo. Faleceu fácil? Faleceu no ano de 2020, em janeiro. Fará 4 anos agora, em 2024. Eu realmente estou pensando em sair correndo da sala com medo da senhora. Porque de repente eu lhe dei muito trabalho nas secretarias. Não, eu fui um aluno comportado ali quando eu saí do presidente Vargas. Acho que não, né? Não, a senhora, acho que não. onde a senhora morava ali, pegava a saída um pouquinho da saída dos alunos. Dos alunos, né? Mas a gente sempre gostou de barulho de alunos, né? Eu acho assim, a alegria de você ouvir, de você ir numa escola e ouvir o barulho das crianças, de você ver os adolescentes passando por aí. A única coisa que a minha casa não tem, Roberec, é campainha externa, sabe? Porque à noite, aqueles estudantes que vinham 11 e pouco ali da Presidente vai, campainha. E a gente levava um susto da hora, muitas vezes você estava dormindo. Então, a minha casa, a pessoa tem que avisar: olha, estou indo aí, porque ela é uma casa antiga, a parte de baixo era comercial, depois nós fizemos uma escada interna. Então, eu sempre digo: quem vem aqui, ela geralmente ela é conhecida. Claro, né? Então, ela vai passar uma mensagem: estou chegando aí. Claro. Não vou colocar a campainha novamente, porque eu acho que o sono, todos merecem um sono de qualidade. Com certeza. Até porque, uma brincadeira, tá? Não estou estimulando ninguém a cantar a campainha, não. Antigamente você cantava a campainha. Por brincadeira, né? Mas com um detalhe: o máximo que você levava era o sermão da pessoa e tal. Hoje é muito complicado, hoje tiros, hoje agressões, por parte, inclusive, que apertou, né? Então, uma série de situações, né? Dona Rita, retomando, então, gente, só para que você saiba, isso também foi um ponto assim que passei a estimar mais a Dona Rita ainda. A nossa entrevista, na verdade, ela estava pré-programada para o especial de Natal. Mas aí houve ali uma situação de agendas, eu comentei com a senhora. Se fosse outra pessoa, não quero, não concordo. Dona Rita, a senhora realmente tem um coração de mãe. O Berec, eu acho que é assim, a vida, ela vai te moldando. E ela vai te moldando dentro da alegria e principalmente dentro das situações de sofrimento, né? Uma vez eu li uma historinha, era até no livro do Paulo Coelho, o quanto que é trabalhoso você produzir uma espada, né? Ela passa por diferentes temperaturas ao extremo, né? Aquela espada, ela recebe a batida do martelo, ela é colocada no fogo para que ela possa ir tomando forma, e ela é colocada na água para que aquela forma possa se endurecer. Então, eu vejo que nós, seres humanos, nós passamos por diferentes temperaturas. E eu hoje fiz escolhas na minha vida de não me melindrar por coisas pequenas. Imagina, questão de participar disso ou daquilo, não. Você pediu uma entrevista, eu te devia uma entrevista lá de trás, que até te expliquei o motivo, na época. Eu sou muito clara nas minhas colocações. E há bastante tempo eu te devi, então hoje estou à disposição, independente de estar inserido na tua questão da programação de Natal ou não. Estou aqui muito mais para falar para você, para falar para a população que vai nos ouvir, né? A oportunidade de agradecer a Deus e as pessoas que nos acompanham todos esses anos, né? Ontem eu tive numa entrevista na rádio e a gente recebe tanto carinho, sabe, assim,
entrou a dona Heloína, esposa do seu Augusto, do Jardim União. Da época que a gente... ali com o nosso querido amigo de trabalho, Jefferson Meu. Então, veja bem, eu sou da época que eu desci ao Jardim União, que nós não tínhamos nem espaço para funcionar o Clube de Mãe. A Ana, esposa do Silvinho, nos cedia um espaço que a gente chamava o Barracão da Ana. E ali nós fazíamos, né, o nosso Clube de Mães. Hoje, nós estamos num espaço nobre, dentro do centro comunitário, o Patrick nos dando a maior força. Os dois clubes de mãe no Jardim União 1 e 2, nós conseguimos unificar, e isso ganha todo mundo, porque a gente tem maior facilidade de colocar instrutoras, e a dona Heloína, já uns anos atrás, ela deixou a coordenação, pela idade, por uma série, mas quando ela entrou ali, foi uma das pessoas que entrou na rádio fazendo: oi Rita, nossa amizade de tantos anos, e é verdade, é isso que eu falo. Choramos juntas, oramos juntas, rimos juntas, temos tantas histórias, e não é só com ela, é com tantas e tantas pessoas, tantas e tantas mulheres, tantas coordenadoras de clubes de mãe, tantas mulheres que fazem parte desse projeto, porque a gente tem aqui, nós estamos aqui no gabinete, mas nós temos uma capilaridade que vai até o final, né? Eu sei que se hoje eu descer lá no São Silvestre e marcar com a Heloísa, eu sou muito bem recebida por ela e pelas mulheres de lá. Né? Se eu descer na Marinha, né, com a dona Leonir, nós estamos lá da mesma forma. Então, é uma história que foi montada. O que a senhora falou no começo, tem ramificação? Tem. Eu sempre digo que eu comparo muito a vida da gente com uma concha de retalhos. É pedacinhos remendados por mais pedacinhos, uns mais suaves, outros mais alegres, outros muito doídos, mas a gente é essa composição. Graças a Deus que o ser humano é rico dessa forma. E eu vou repetir aqui uma frase que meu marido usa muito: se chegamos onde chegamos foi porque nos cercamos de pessoas melhores do que nós. Então, se estamos onde estamos, Berek, foi porque fizemos plantações e colhemos tudo isso. E colhemos com muito orgulho, de cabeça erguida. Muito bem. Só lembrando, eu já falei isso para a senhora, já falei isso para o Dr. Neros, que a minha irmã Edivane não esquece mais, eu estava na Irlanda, a minha irmã comentando a palestra que o Dr. Neros deu numa das semanas pedagógicas, onde ele pegou lá um laço, uma corrente, e fez uma analogia ali. Os elos da corrente. A minha irmã falou assim: rapaz do céu, fiz de que vi, impressionante. Então, deixar aqui nesse sentido um abraço do querido Dr. Neros. O Eros tem muito de usar simbolismo, você já deve ter visto ele usar a injeção de ânimo para casos de desânimo. Esse fim de semana ele foi convidado pela Igreja Sede Assembleia de Deus, pastor Paulo Kempfer, pastor Vanderlei, e também o vice-presidente, que é o pastor Gustavo, para dar uma palestra sobre Novembro Azul. Nós falamos tanto do Outubro Rosa, Novembro Azul, a saúde do homem. Né? E foi muito importante, e ele tem essa disponibilidade, ele faz com maior amor e maior carinho, porque eu penso assim, Berek, se tem algo que não nos pesa na vida, é conhecimento. Mas o conhecimento não é algo individual, nós temos que dividir. E quanto mais você divide, mais você multiplica. Com certeza. Né? Então nós temos esse entendimento lá atrás. E conseguimos passar para os nossos filhos. Hoje o nosso filho mais velho, no dia de hoje, está completando 36 anos. Sério? Ontem meu filho mais novo, que está em Minas Gerais fazendo mestrado, ele falou: mãe, ontem eu saí para jantar depois do seminário, inclusive com um professor que ele conheceu na USP, o Visnik, e hoje ele está na Federal de Minas. Ele falou: mãe, eu era o único aluno junto com todos os professores. Eu falei: meu filho, isso é uma colheita de tudo que você faz. Eu toda manhã, Berek, eu faço uma oração que se chama Oração de Jabez. Olha que quer dizer assim: ó, que me abençoes e me alargues as fronteiras, que esteja comigo a tua mão, me preserves do mal, de modo que não me sobrevenham aflições. Então toda manhã eu mando para o meu filho esse que está lá em Minas: filho, que Deus te abençoe e te alargues as fronteiras. E é Deus alargando as nossas fronteiras, entende como? Quando você se coloca na mão dele e pede, primeiro de tudo, que ele te abençoe e que ele te alargue as fronteiras, ele faz isso de uma forma
inimaginável. Sem dúvida. Eu não faço fala nenhuma, nenhum discurso sem antes pedir a bênção de Deus e que Ele me use e me alargue as fronteiras, né? Então é esse, talvez esse segredo, né? Tem um livro que um pastor escreveu da própria oração de Jabez. É maravilhoso esse livro, sabe? É uma oração tão simples e com tanto poder. Dona Rita, eu vou comentar com a senhora algumas situações que eu tenho muita tranquilidade, porque são políticas públicas que a senhora, como primeira-dama, mas a senhora especialmente como secretária de Assistência Social, trabalhou. E gostaria que a população tivesse o seu parecer quanto a isso. Lhe falo, são questões, infelizmente, um pouco complicadas, mas eu preciso da sua palavra, porque a população respeita muito o seu ponto de vista. Dona Rita, eu respeito muito as minorias, demais, né? Sejam as minorias em termos raciais, sejam as minorias em termos de opção sexual, sejam todos os tipos de minorias, né? Gostaria de saber da senhora, né, a sua vida política, a gente, como diz a Deus pertence. Qual a sua posição, por exemplo, de que a minoria não seja mais massacrada como era no passado, porém, o termo já diz tudo. Existe uma minoria, existe uma maioria. Qual o seu trabalho para que a maioria não seja abafada por tantos ou por incentivos que se deem à minoria? Porque, por exemplo, se você não é isso, não é aquilo, você não tem incentivo. Então, só para você ter uma ideia, eu vi uma manchete, esquece a questão partidária. Eu vi uma manchete assim: os rios lá, os incentivos que foram dados aos agricultores lá no Amazonas e na Margem de São Francisco foram fechados, aonde foi feito no governo passado construções, e aí chegou o atual governo e falou: ai gente, por falta de incentivos, rios sem águas, darei para vocês o seguro defeso e mais R$2.000 para cada família. Tipo assim, eu vou lá, fecho o que é dado por governo anterior ao meu, para que eu possa dar subsídios e automaticamente, eleitoralmente, eu tenha eles na minha mão. Dona Rita, eu expliquei bem, para não restar dúvidas de que eu respeito a todos, pelo amor de Deus, não é? Inclusive a minha mãe, a falecida mãe, é indinha, moreninha, coisa mais linda do mundo, né? Inclusive tenho pessoas LGBT na minha família, né? Dona Rita, qual a sua posição quanto a isso? O é que nós vivemos um momento extremamente delicado, muito delicado. Eu diria que nós estamos caminhando em cima do fio da navalha. Com certeza. Fazer esse equilíbrio entre determinadas situações e outras. O que a gente não pode ter é posições radicais em lado nenhum. Com certeza. Em lado nenhum. Né? É claro que você estando dentro de uma secretaria de assistência, né? Hoje nós temos o secretário Clébios, excelente secretário. Né? Ela tem... ontem nós levantamos um assunto específico, até foi na entrevista. Moradores de rua, pergunta que me foi feita. Se os nossos moradores aqui são cadastrados e inseridos em programas. Todos são cadastrados pela secretaria, acompanhados, inseridos quando eles têm direito a benefícios, eles são inseridos como qualquer pessoa que se dirigir à Secretaria de Assistência Social para buscar, seja uma tarifa social da água, seja uma luz fraterna, seja um Bolsa Família, seja uma loja cidadã que hoje nós temos, um cartão alimentação, tudo isso. Então, a gente tenta, inclusive através de buscas ativas, junto com a Secretaria de Saúde, atender esse público, respeitando aquilo que é o direito do ir e vir. Porque até eu expliquei ontem lá no programa. Existe um morador de rua completamente desvinculado da família, às vezes não é nem daqui, e existe um morador de rua que tem família aqui. Por opção. Por opção. O que nós podemos oferecer como administração pública? O serviço do albergue, com critérios. É claro que nós não vamos recolher lá dentro do albergue uma pessoa que chegue alterada pelo álcool, pela droga,
porque ela pode, inclusive, causar um problema, colocar em risco uma outra vida lá dentro. Então, se eles precisarem do nosso serviço, seja para um pernoite, para um banho, para um prato de sopa, para uma roupa limpa, estamos ali para assisti-los. Agora, não quer dizer que nós concordamos com todas as ações, né? Então, aí é um exemplo pequeno dentro do universo maior. Então, a assistência social trabalha o quê? Com direitos violados. Hoje nós temos o CREAS, né? Nós hoje estamos também muito felizes com a atuação do Conselho de Direito da Mulher de Telêmaco Borba. Infelizmente, Elberec, nós temos ainda muitos casos de violência doméstica à mulher. São alarmantes, casos. Alarmantes, e não é específico de Telêmaco Borba, específico é geral. Então, o que nós temos que fazer com gestores? Trabalhar políticas para poder, na hora que essa mulher está sob a pressão do agressor, retirar ela e os filhos dali. Para isso, nós estamos trabalhando com legislações para que a gente possa ter um aluguel social, possa ter a capacidade de, no final de semana, colocar aquela família dentro de um hotel e a gente tem um mecanismo legal de pagamento. Então, a assistência trabalha. Um idoso, muitas vezes o Ministério Público direciona para nós denúncias de idosos que estão completamente abandonados. Imagina. Que estão em uma cama, Berec, em situação subhumana, que não tem ninguém nem para limpar as suas necessidades físicas. Então, hoje, é até bom que você coloque tudo isso. Por exemplo, já chegou para mim algumas reclamações. Ah, Rita, hoje o CCI, o nosso antigo CCI, que era porteira aberta, ele já não é mais o Berec. O que aconteceu? Nós estamos com uma demanda muito grande de idosos em situação de fragilidade, seja ela econômica. Você sabe que tem filhos que têm coragem de tomar o cartão aposentadoria do pai. Você sabe, nas nossas entrevistas sempre tem exatamente, né? Então, esse idoso, ele sofre violência econômica, física, social. Então, hoje o CCI, a prioridade dele é o acolhimento desses idosos em situação de vulnerabilidade. Hoje temos até uma lista de espera que nós não estamos dando conta. Daí a pessoa chega e me procura e diz assim, mas Rita, eu fui lá no CCI para fazer um pilates, para fazer isso, para fazer aquilo, e não passei pelo crivo do CREAS. É que hoje, até por determinação do Ministério Público, que nós trabalhamos de forma muito próxima, que todos os centros de convivência, seja a convivência da criança, do adolescente e da juventude, do idoso, os centros de convivência, eles priorizem esse público que é o fragilizado, que é o em situação de vulnerabilidade. Então, daí a pessoa diz assim, mas nem do bailinho eu posso participar. Não, do bailinho você vai continuar participando. Ah, mas e aquele que estava lá atrás, que eu sei que vai de carro lá no CCI, que tem uma... Esse tem o direito adquirido, né? Gente, ele vem de anos. É isso que eu sou fã da dona Rita, ela não foge desses assuntos, que sabe que são perguntas que a população faz. Parabéns por isso. Mas a população tem direito de saber a resposta. Parabéns por isso. Por mais polêmica que ela seja, nós temos que trabalhar. Então, o nosso CCI não fechou as portas. Só que hoje ele deu prioridade a essa situação mais frágil. Se chegar para você uma denúncia de um idoso, você não vai correndo como jornalista atender isso daí? Claro. Então, cabe a nós. Então, voltamos àquilo que você fala. Então, hoje, muitas vezes, usando essa questão da exclusão da minoria, também existe um certo equívoco em algumas políticas. E a gente tem que estar muito atento a tudo isso, Berec, para que a gente não caia do outro lado. Nem não caia de um lado e não caia do outro lado. E a nós nos cabe, eu sempre digo, independente de ter um cargo eletivo, antes e acima de tudo, eu sou uma servidora pública, que tem que ter essa sensibilidade. Esses dias eu tive a visita de 2 pastores aqui, né? Por ética eu não vou falar os nomes. E eles me perguntaram, dona Rita, o que a senhora continua pensando? Eu falei, pastor, eu continuo defendendo os mesmos valores que um dia eu defendi quando eu saí com meu marido. O slogan do Eros, quando saiu a primeira vez em campanha, era fé e família. O segundo slogan dele de reeleição era fé, família e trabalho. Esses valores são inegociáveis, né? A gente defender as famílias, a gente defender algumas questões que são extremamente delicadas. Mas, por outro lado, eu sou representante também
das minorias. Com certeza. Né? Mas tomando esse cuidado que uma coisa não se sobreponha sobre a outra, que uma não seja prejudicial à outra. Inclusive, eu me coloco sempre à disposição de falar lá com o empresário. Você estava junto lá na noite memorável que foi da nova diretoria da Citel, que foi conduzida ao cargo. Cada pessoa que foi lá na frente representa um segmento da nossa sociedade. Que bom que a nossa diretoria está com uma mulher à frente, mas eu fico muito feliz pelo vice-presidente, que é o Tomás, que carrega uma experiência fantástica. Então essa mistura da energia da Tati, que eu conheço, que ela é uma bateria de escola de samba, com todo respeito ao Tomás. Tanto quando eu fui fazer a fala, primeiramente eu até pedi licença a ela por ser mulher, mas primeiro eu quero fazer uma referência à pessoa do Tomás. Então, o que eu quero que você entenda é que esse meu olhar, né, de uma mulher que já viveu 60 anos, né, que já acompanhou um prefeito por 8 anos, eu vivia todas as dores e as angústias de um prefeito, hoje acompanho um outro prefeito, já estamos no 7º ano junto com o Dr. Márcio, e ver que nós não damos cabo de tudo, Berec. E primeiramente, nós temos que ter bons ouvidos. Eu tive um professor de homeopatia, e volto ali, Dr. Gamarra. Ele era uma referência da homeopatia na América Latina. Ele era do Paraguai, Dr. Gamarra. Foi ele que eu fiz a primeira escola de homeopatia, foi com ele, a segunda eu fiz na PUC. E ele dizia muito assim, com aquele sotaque dele: Rita, nós homeopatas, nós temos que ter boas sentadeiras. Eu dizia: doutor, o que o senhor quer dizer com isso? Bons ouvidos. E nós, como agentes públicos, nós temos que ter bons ouvidos. Por exemplo, nós recebemos aqui há 20 dias atrás, eu estava junto com o secretário Nando, com o nosso prefeito, o sindicato, ou talvez o futuro sindicato dos hoteleiros. Olha que legal. Ali eram 5 empresários que estavam ali, empresários fortes da nossa cidade, falando do sentir deles lá do outro lado também, que é isso que você fala, né? Nós temos que fazer esse equilíbrio, nós temos que atender lá o morador de rua, nós temos que atender o empresário também, porque é ele que gera emprego, trabalha em renda para o nosso município. Sabe? Para mim não cabe radicalismo em nenhuma questão. Não, nós vamos falar de comunidade indígena, povos originários, respeito muito, mas também nós somos extremamente massacrados com a questão da concha acústica. Alguém já veio perguntar para nós por que ela teve que ser demolida? O Berec, era insalubre, era impossível trabalhar com o que estava acontecendo naquele fundo da concha acústica. Imagina. Os banheiros, eles eram usados. As pessoas não defecavam no vaso, elas defecavam no chão. Eles entravam ali para fazer uso de substâncias ativas. Se fosse uma pedra de crack, fosse injetar uma droga, seringas nós encontrávamos, preservativos nós encontrávamos. O Berec era uma coisa assim inimaginável o que era aquele fundo da concha acústica. Claro que nós temos uma dívida econômica, social, de todos os aspectos com a população, cultural, com a construção da nossa arena multiuso. Ela vai iniciar, talvez, não o projeto monstruoso que se pensou no início, porque não é tudo que você imagina que você consegue. Mas isso nós temos que fazer essa devolutiva para a população. Mas a população não sabe. Ali, Berec, eram pessoas que ficavam fazendo coisas assim que nós temos que muitas vezes chamar a polícia militar. E do outro lado da rua nós temos o nosso centro do idoso. Ali foi presenciado situações, 3 horas da tarde, que em respeito ao teu público eu não posso relatar o Berec. Mas eu imagino. Sabe? Eu não posso relatar coisas assim terríveis, sabe? Aquele fundo ali da concha acústica era... Dona Rita. Quando de chegar a ter algum evento ali, você tinha que entrar com o esguicho do bombeiro, cara, para poder lavar, porque nem o cheiro a gente aguentava. Dona Rita, eu vou fazer um parênteses aqui para mostrar que o site Berecando olha para todos os níveis sociais. O que nós podemos fazer depois do expediente aqui no Paço Municipal, aqui dentro
do Paço Municipal, nas calçadas externas que fazem parte aqui do prédio da prefeitura, que a gente vê filhinhos de papai com substâncias também não muito legais no prédio da prefeitura, na parte de trás. O que a gente faz? É uma boa pergunta. Não fico preocupado porque a senhora sabe o que acontece, a gente se desautoriza como cidadão, são pessoas inteligentes, pessoas importantes na cidade, coisa feia, né? Então, Berek, nós temos limitações em tudo. Por exemplo, se você me denunciar que é um adolescente ou uma criança, na mesma hora nós temos meios para isso. Primeiro órgão a ser acionado é o Conselho Tutelar, qualquer coisa levada à vara de infância. O duro quando você vai já trabalhar com pessoas que têm maior idade. O que a gente tem visto o que a gente tem visto é gente de maior idade trazendo pessoas de menor idade. Então, aí se chegar para nós, se a situação chegar para nós, seja via Secretaria de Assistência, seja via Conselho Tutelar, a gente inclusive pode acionar, seja a Guarda Municipal, seja a Polícia Militar, para tomar providência, porque ali daí está envolvido uma criança e um adolescente. Né? Isso daí é uma ação que a gente pode tomar de forma imediata, fazer uma abordagem com vários órgãos juntos, né? Inclusive secretarias afins, elas podem ser Secretaria de Segurança, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência, Conselho Tutelar, Guarda Municipal, Polícia Militar. Sim. Então são situações. Só que a gente não consegue cobrir todas. Muitas vezes a gente nem chega a notícia para nós. Entendo perfeitamente. Né? Eu agradeço a senhora por essa liberdade. Sim, claro. E a gente fica muito triste porque o Berek, você com certeza é bem mais novo que eu, mas eu sou de uma geração que eu nasci... Estou bem mais novo que eu, 2 anos. Mas eu fui criada, acredito que você, da mesma forma, respeitando todo tipo de autoridade. Fosse ela eclesiástica, fosse ela política, fosse ela policial. Nossa, na minha época, o policial era respeitado, o juiz era respeitado, o prefeito era respeitado, o empresário era respeitado, o padre, o pastor, sabe? A gente vem dessa época. Eu, às vezes, vou me referir, vou conversar com algum vereador e falo a palavra Senhor, e ele diz assim, nossa Rita, mas não precisa, mas isso é uma autoridade instituída. Claro que depois na conversa a gente vai tirando o senhor e vai passando por você. Mas eu respeito os poderes instituídos, né? Seja o judiciário, seja o legislativo, seja o executivo, seja as entidades não governamentais que fazem um trabalho fantástico, né? Eu vim dessa geração. Né? Hoje a gente vê as pessoas desrespeitando de uma forma assim... Não, continua. Eu sou muito conservador. Eu sou extremamente conservador nesse sentido. Assim, minhas sobrinhas de 40 anos dão benção para mim aonde elas estiverem de mão dada, de mãos juntas. Uma coisa linda ver os filhos do Dr. Márcio beijando o pai aonde esteja. Então são situações, aí hoje você vê meninos saindo da escola, ou às vezes sem estar na escola, gritando palavrões na via pública, os palavrões que na época nosso pai nos batia na boca e falava, vai lavar a boca com sabão a própria. Gente, não é o correto, deixa claro, tá? Mas antigamente você vai ficar sem dente. 1970, ele falou, tá gente? Vai ficar sem dente, filho. O pai não te ensinou isso. Hoje eles desafiam a nossa internet. Sabe o que eles falam ainda? Eles falam assim, estou na via pública. De louco, né? E muitos dizem assim, não dá nada. E não dá nada. Essa frase que eles... O Berek, sabe uma das maiores saudades que eu tenho na minha vida? Quando eu perdi a minha mãe, caiu a minha ficha que eu não era mais filha. E eu ligava para minha mãe, porque ela morava em Curitiba, pelo menos 10 vezes ao dia. Nem que fosse 2 minutos, só para saber como ela está. E para ouvir o Deus te abençoe, minha filha. Excelente. O Berek, que saudades que eu tenho dessa frase, do Deus te abençoe, minha filha. Então, às vezes eu falo com ela em pensamento, digo assim, mãe, me abençoe, mãe, eu preciso da sua bênção. Entende como? Então, nós somos uma geração que tudo isso era muito valorizado, Berek. Dona Rita, eu vou entrar num tema quase que atual, em detrimento de algo que vem lá do nosso berço. Dona Rita, este ataque às escolas, tá? Dona Rita, isso que nós estamos falando seria um grande remédio para que isso não acontecesse.
o ensinamento dentro das casas. Exatamente. A autoridade dos pais, o respeito aos pais, e jamais passaria pela cabeça de um menino, de uma menina, infelizmente mais os meninos que fizeram esses ataques, fazer situações como essas, né? Eu comentei na época das entrevistas, fiz pouca entrevista chamando os ataques, coloquei um tema diferente para não chamar a atenção, porque senão ficavam de estrelas quem atacou. Exatamente. Não é? Falava muito da fé, igreja e família para ajudar nesse sentido. É isso que nós estamos falando. Exatamente. Hoje existe um equívoco, a família quer transferir a responsabilidade para a escola. Não todas, né? Claro. Claro. Graças Claro. a Deus. Na sua grande maioria, não. Mas a gente tem dificuldades, e a gente sabe disso porque nós trabalhamos. Por exemplo, se chegar para nós uma denúncia que a criança não está frequentando a escola. Né? Às vezes a educação pede ajuda da assistência, porque chega que a situação é de âmbito familiar, não é só a criança. E geralmente não é só a criança. A desestrutura é da família toda. Então, aquela família que muitas vezes manda para a escola corrigir seu filho, é um equívoco muito grande. A educação a gente dá em casa. Aos meus 2 filhos, eu sempre dizia assim: filhos, se tem 2 coisas que cabem em qualquer lugar, e hoje eu sou muito feliz de ter 2 homens de bem, é gratidão e respeito. Ótimo. E eu dizia assim: ai, se algum dia me chamarem na escola, por eu saber que vocês respeitaram o vigia lá da frente. Excelente. Não é o diretor, não é o professor, é aquele auxiliar de serviços gerais. Excelente. Se vocês forem desrespeituosos. Excelente. E graças a Deus nunca fui. Né? Eu, dia 2, eu fui convidada pelo Colégio Positivo para fazer uma fala na formatura, e vou com o maior carinho no coração, porque meus 2 filhos passaram por essa escola. Olha que legal. Né? E eu sei que meus filhos não deixaram nenhuma situação lá, né? Porque eu cobrava muito deles. Uma vez eu brinquei com a minha mais velha e dizia assim: não, a mãe levava vocês na corda curta. Ele dizia: corda curta, mãe? Você levava era no chicotinho mesmo, mas não no sentido figurado. Porque eu pensava assim: ô Berek, eu tenho meus 2 filhos, eu e meu marido trabalhamos dia e noite para poder dar um estudo de qualidade. Os 2 são inteligentes, nunca precisaram nem de um reforço porque eles tinham facilidade. No mínimo, eles têm que devolver com boas notas, passando todo ano, tratando bem seus colegas, seus professores. Era o mínimo. Agora, existe hoje uma inversão. A família ela acha que o professor, que o diretor, que o coordenador pedagógico tem que resolver a questão lá sozinho daquele aluno. E a gente vê muitas vezes a Meire, nossa secretária de Educação, desesperada com situações pontuais que a escola não dá conta. Daí aquela criança vai se justificar lá no frente porque ela sofreu um bullying, agora ela pode entrar armada numa escola. Então, meus netinhos moram em Joinville. Quando houve aquele ataque em Blumenau é próximo de Joinville, meu filho e minha nora foram apavorados aquele dia na escola buscar as crianças. Todos os pais ficam em situação de insegurança, porque quando você está mandando um filho para a escola, você está entendendo que ele está sendo ali seguro. Né? Então, hoje nós vivemos dias, muitas vezes, difíceis, que a maldade, que graças a Deus, isso deu uma acalmada, mas que a maldade está imperando. Ela existe e ela apavora. Gente, o desafio, dona Rita, é o que me deixa mais preocupado. Vamos lá, vamos ficar muito tranquilo para falar. Enquanto você vê, por exemplo, casalzinhos, meninos e meninos muito fofinhos passando aí, namorandinho e tal, meninas e meninas passando namorandinho e tal, né? Bonitinhos, queridinhos. Você vê grupos que falam: aquela mulher de 90 anos acabou de sair do terço das 3 horas na igreja e eu vou trocar um beijo na frente dela. Isso é estarrecedor para essa geração que ainda não, estou dizendo a senhora de 90, que não assimilou, de repente, essa mudança no tempo. Então é só isso que nós queremos. E quanto aos alunos, também aquele aluno que eu fui bastante respeitador, que não fosse que a minha mãe era zeladora, pegava eu ali, né? Os seus meninos, alunos respeitadores. Então, não desafiem coisas que são premissas. Gente, só lembrando, temas políticos, outros temas, a nossa entrevista com muita alegria já está aí em minutos, e o que para mim é uma alegria. Por quê?
Outros temas, a dona Rita sempre está dando entrevistas por aí, ela comenta outros temas daí que seriam inerentes em outras entrevistas. Sim, sim. Eu aproveitei para especular, dona Rita, naquilo que é peculiar do americano, pegar outras vertentes. Então, primeiro, muito obrigado por senhora aceitar esse tipo de pauta. Né? Eu acho assim, Alberec, eu falo muito com meu marido, né? Nós vamos fazer 37 anos de casado agora, dia 13 de dezembro. De dezembro. E eu sempre falo para ele que nós possamos ser sempre a âncora do outro. Que legal. Né? Principalmente porque nós já estamos nascendo do ninho vazio há muitos anos. Oh, né? é verdade. É muito cíclico, você começa em 2, né? Daí você ganha teus filhos, depois eles vão para o mundo e você continua a sua vida em 2, como você começou lá atrás. Né? E você pode ver, somente quando o Eros não tem condições, mas na maioria dos eventos ele está comigo. Isso né? Eu acho assim, isso para mim é fundamental. Legal. Fundamental. Quando ele esteve num cargo público, eu fui companheira dele 100%. Da mesma forma. Da mesma forma hoje, né? Por exemplo, nós somos assim muito bem acolhidos de uma forma muito carinhosa e respeitosa em todas as igrejas, seja de que denominação for, né? Hoje à noite estaremos na Assembleia de Deus do São Francisco. A gente tenta ir em vários locais porque tanto nós temos a deferência de ser acolhido como a deferência de ir visitá-los, né? Uhum. Aquele dia foi uma noite inesquecível o recebimento do título de cidadão honorário do nosso Padre Primo, né? Falei para ele, o Padre Primo, ele me é muito assim, especial, Alberec, quando eu vim de Curitiba, passava alguns dias que a minha mãe tinha falecido. Eu gosto muito da novena de quarta-feira, que é o horário que dá para eu encaixar, que é 7 horas da manhã. Isso. E naquele dia ele estava no confessionário. Eu estava com meu coração muito angustiado, muito machucado, muito quebrado, né? Aquela direção exatamente maravilhosa. Nossa, e ele foi tão especial para mim aquele dia, né? Então, eu digo, ele não pode lembrar porque tantos e tantos passam ali, né? Eu tenho tantos pastores também de uma outra forma, eu gosto muito. Nossa, se eu for citar, vou ser injusta. Há tantos, né? Deixa eu fazer outro parênteses. Dona Rita, eu vou pedir um favor para a senhora como munícipe. Conversa com o Padre Primo. Eu já falei isso em outras entrevistas. Mas eu quero que a senhora veja com carinho. Converse com o Padre Primo. Claro que a Daniele e o Diego, eles são profissionais, eles têm que despender ali os momentos que eles vão deixar o trabalho deles. A Daniele, o circo, que ela agora está num grande circo internacional, não é? Usando da ginástica, né? Que ela tanto brilhou lá fora, no Brasil também. Veja com o Padre Primo a possibilidade, de repente, tanto de Diego quanto da Daniele virem para Telemaco Borba comentar, pegar uma noite na Casa da Cultura, nos agraciar. Se a gente não fizer isso enquanto temos o primo aqui, que é tio deles, agora a gente não vai conseguir mais. Então, é um pedido que eu faço para o senhor. Vamos perguntar para ele, até porque o Padre Primo é muito direto, né? Tanto no sim quanto no Mas só que daí tem um detalhe, lembrar que, é claro, algo da prefeitura, não é claro que a Daniela e o Diego vão precisar. Mas nós temos um outro caminho, sabe, Alberec? Amanhã nós temos a Copa Paraná, o nosso Centro de Excelência da Ginástica Artística Caixa Econômica. Verdade. Nós temos 2 professores aqui, o professor Juliano e a professora Ana Paula, que são professores muito ligados a isso. De ponta. Esses dias conversando com eles aqui na minha sala, a professora Ana Paula passou um vídeo gravado pela Daiane dos Santos. Eles são da elite da ginástica artística. Alberec, eu fiquei assim extremamente... A palavra bem certa, de queixo caído. Quando eu fui para um evento há cerca de uns 4 ou 5 meses atrás, foi quando a nossa ginástica artística recebeu da Caixa né, a inserção dentro do Ministério do Esporte como Centro de Excelência da Caixa Econômica Federal. Ali, Alberec, estava a presidente
nacional da Confederação Brasileira, Aham. estava presidente estadual da Confederação Estadual, Aham. estava vice-presidente da Confederação Sul-Americana de Ginástica Artística, o responsável por todos os eventos da ginástica artística do Brasil. Uau! Você veja, a elite da ginástica Estava ali. artística estava aqui em Telêmaco Borba. Ah. Então não é impossível, através também dos nossos professores, do nosso Padre Hipólito, trazer esse povo aqui. Aham. Só Então, lembrar. nós temos, e dentro do Pra Frente Telêmaco, Aham. nós temos a reforma do Minicentro, no valor de quase 8 milhões de reais, e está inserido o nosso ginásio da ginástica artística. Quem sabe nesse momento a gente possa trazer esses expoentes da ginástica artística aqui, né? Só lembrando que a professora Ana Paula foi professora da Rebeca, que simplesmente arrebentou no Pan-Americano e tudo mais. Nós temos, é isso que eu falo, nós temos professores aqui a nível de Rebeca Andrade, né? Muito bem. Dona Rita, como eu disse para a senhora, nós iríamos longe aqui na conversa e o pessoal vai ver a nossa conversa em 12 prestações, não é? Bem suaves. Na hora do almoço. Tipo Casas Bahia. É, mais ou menos isso. Na hora do almoço, 15 minutos e tal, vai ver a nossa conversa, que é ficou muito produtiva pela sua sensibilidade. Eu agradeço. Eu que agradeço. Dona Rita, uma mensagem final ao povo aí do americano. Só lembrando, devo publicar o de jornalista a jornaleiro, fazendo 10 anos, o site americano, dia 1º de abril. Não é mentira, ano que vem. Certo. Contarei os bolas fora. Eu sou meio brabinha, sabe? Só chorando. Mas no meu dia a dia eu me sinto uma pessoa bem divertida, sabe? Certo. Então, muitos bolas fora que eu dei lá em Dublin, lá na Irlanda, quando eu entregava jornal e lavava pratos. E devo, então, estou pensando em alguém, quem sabe até no stand-up, nunca fiz nada. Sim, mas quem faz, sabe. com certeza. Então, daí, essas coisas acontecem graças a corações generosos que nos seguem entrevista, que estão à disposição para falar o seu jeitinho, às vezes com a agenda apertada. Rapidinho, a senhora nunca me deixou na mão, não é? Dr. Marcos, da mesma forma, tá? Então, muito obrigado pelo carinho. Dona Rita, fica à vontade para a sua mensagem. Eu queria agradecer, primeiramente, né? Agradeço a Deus por tudo que nos acontece nessa vida. Agradeço a você, Berec, pela deferência, pelo carinho que sempre tem conosco, tem com a minha pessoa, com a pessoa do meu prefeito, Dr. Márcio, com o meu esposo, prefeito Eros. Eu digo assim, prefeito uma vez, sempre prefeito, né? E agradeço a vocês que de alguma forma vão nos ouvir, que cheguem até vocês o nosso carinho, o nosso respeito, a nossa sensibilidade de tratar com o povo de Telêmaco Borba. Seja ele de que classe social for, seja ele com que angústia ele nos procurar, nós temos que atender, seja para tratar de uma situação de um empresário, seja para tratar de uma situação de uma pessoa que busca um serviço da área de assistência. Muitas vezes eu sou acionada me pedindo ajuda com relações a questões da saúde, quando a gente pode, a gente ajuda, a gente faz ponte. Eu que digo, a minha função muitas vezes é derrubar muros e criar pontes. Né? E a gente, como mulher, sempre vai ter aquele olhar de mãe, de vó, de filha, um dia eu fui, né? E nos colocamos sempre à disposição. As portas da administração estão abertas, nós sempre estamos nos encontrando, não, estamos sempre por aí, mas que bom, eu digo, Telêmaco Borba é uma cidade pequena que grandes coisas acontecem. Tenho muito orgulho da cidade que eu vivo, até comentei ontem. A minha cidade ela não é do jeito que eu imaginava, ela não é tão bonita como a cidade. A minha cidade é a melhor cidade, é onde eu tiro o meu pão de cada dia. E a gente tem que ter gratidão a isso. Aonde você retira o teu pão, o teu trabalho, onde você tem a oportunidade de criar teus filhos, de dar estudos, né? E de criar um legado. Que esse legado que a gente possa deixar seja um legado de bem, de carinho, de disposição e de disponibilidade ao povo da nossa terra. Se eu terminar essa entrevista sem agradecer a Edna Feitosa, maravilhosa, parabéns pela escolha da sua secretária, da sua secretária direta, maravilhosa, né? E uma pessoa também que sempre que fala assim, que a senhora o oportunizou primeiro todo o conhecimento técnico, toda a bagagem ao Cleverson, e tem uma gratidão pela Dona Rita, que soube o olhar e soube o oportunizar e simplesmente brilha. Aquela equipe da assistência social, eu vou citar aqui a Flávia, eu vou citar aqui a Jéssica, a Emanuele,
A Jéssica Emanuele, olha eu estendendo. Aí eu tenho que falar para a senhora. Coordenadora do CRAS São João. Eu tenho que falar para a senhora uma história. Ah. A Jéssica, ela estava ali atendendo em Sapopema, tá? Ela estava ali e eu estava precisando falar com a coordenadora do CRAS, que é a Hélida Santinha. Ela falou, Bereca, eu vou começar a cobrar cachê. Falo muito na Hélida porque peguei como exemplo. A Jéssica estava lá na árvore de cargos, respondia a Hélida, e eu lembro que enquanto a Hélida não vinha, a Jéssica falou assim, um dia eu quero trabalhar e servir tal qual a Hélida. E hoje a Jéssica, ela marca aqui teremos com esse trabalho. Então, por que eu falo isso? Eu tenho um respeito às assistentes sociais de uma forma, são anjos assim que ganham 8 horas ali de trabalho, mas trabalham 24 horas com o coração ligado nas causas que fazem. Peraí, só uma leitura final. A pessoa, quando ela procura assistência social, ela traz todas as mazelas junto com ela. Muitas vezes a situação econômica fragilizada, muitas vezes aquela mulher está com uma situação de saúde grave, pareceu um câncer e o marido não teve estrutura de aguentar ele. Né? Ou muitas vezes ela mal sabe ler e escrever e ela vai ter que enfrentar um tratamento numa outra cidade. E eu digo, uma das maiores dores do ser humano é a ignorância, é o desconhecimento daquilo que ela tem direito, que ela pode acessar. Então, ali na assistência, quando nós fomos para lá e eu encontrei, como você falou, essa equipe maravilhosa e cada vez mais fortalecida, a palavra principal se chamava acolhida. E o Cleverson, citando a ele, o Cleverson era um menino que foi trabalhar com seus 18 anos na assistência e ele foi formado, ele foi forjado por aquela política. Então, quando o Dr. Márcio me deu a oportunidade de indicar o nome do secretário, eu falei, sem dúvida nenhuma. E diz que bons líderes são aqueles que fazem bons... a palavra não seria nem seguidor, seriam representantes. Né? Então, hoje, eu tenho muito orgulho de saber que a secretaria funciona como quando eu estava lá por 12 anos. Parabéns. Então, aqui eu rendo a minha homenagem, não só a eles, mas a todos os profissionais que estão aí atendendo a população. Em nome dessas pessoas que eu citei, sintam-se homenageados todos. Agradecer novamente a senhora pela disponibilidade, deixar um abraço aqui ao doutor Hélio, deixar um abraço ao nosso prefeito Márcio, sempre tão querido como o site Berecando. Dona Rita, muito obrigado. Deus te ajude. Seja sempre bem-vindo, viu? Obrigado. Se a gente não dá aquele tchau, o pessoal fica bravo. Tchau, gente. Tchau, Fique com Deus, um abraço, viu? Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.